Abramos, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e leiamos do verso 6 ao verso 9, 4 versículos da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó bendito Deus, pedimos que pelo Teu Espírito Santo nos conduzas ao ensino desse texto, que Ele nos traga orientação e conforto para vivermos em paz no meio das adversidades do mundo presente. Conforta o Teu povo nesta manhã, instrui o Teu povo, ó Deus, a todos nos enche da Tua presença, pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui nessa passagem o apóstolo Paulo nos orienta a respeito de como viver uma vida sem ansiedade. Há quem diz que a ansiedade é o mal do século. Eu não sei se a gente pode dizer isso, porque essa carta foi escrita há 2000 anos atrás e Paulo já está dizendo para os crentes não viverem ansiosos, né? Então parece que a ansiedade acompanha a raça humana há milênios. Ela faz parte da vida do ser humano desde os seus primórdios, desde aquele momento que nós nos separamos de Deus no jardim do Éden pelo pecado dos nossos pais. Nós vivemos fora do jardim, longe da comunhão com Deus, e o nosso coração, que foi feito para ser de Deus e foi feito para se satisfazer com Deus, ele vive em constante turbulência, ansiedade, inquietação, preocupação com a nossa vida, o nosso destino futuro, as coisas presentes e aquelas que ainda haverão de vir. Então, não é à toa que a palavra de Deus, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, está o tempo todo falando a respeito desse assunto. São muitas as passagens na Bíblia que falam da necessidade do Filho de Deus, aquele que conhece a Deus, não viver de maneira ansiosa e preocupada aqui nesse mundo. E a razão básica é a existência do próprio Deus, as promessas que Ele nos faz e a direção que Ele dá em nossa vida. Aqui é mais uma dessas passagens que nós encontramos na Bíblia que orientam a igreja, o povo de Deus, a não viver uma vida de ansiedade. Paulo estava preso quando ele escreveu estas palavras, estava numa prisão em Roma, aguardando o julgamento da acusação de que ele era um preso político, era um traidor do império e que tinha conspirado contra César, porque ele dizia que Jesus Cristo era Senhor, que era um título que era dado então ao imperador. E Paulo recebeu uma visita de um irmão da igreja de Filipos, o nome dele era Epafrodito, que trouxe uma coleta, trouxe o dinheiro de uma coleta que havia sido feita na igreja para abençoar o apóstolo Paulo nas suas necessidades, e trouxe também notícias a respeito da igreja. Paulo escreve essa carta, que provavelmente foi levada de volta pelo mesmo Epafrodito, e na carta ele responde algumas indagações da igreja, trata de outros problemas, diz que recebeu aquela oferta que veio numa hora boa, ele estava passando necessidade em Roma, e aqui no verso 6 ao verso 9, ele orienta a igreja a que viva uma vida sem preocupação, embora todas as dificuldades estejam presentes. É sobre isso que eu queria falar nesta manhã. O verso 6, ele diz aos irmãos lá da igreja: não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra ansioso é uma palavra que na língua grega significa literalmente na raiz dividido.
E eu penso que é uma palavra que descreve bem o estado de ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ou que está passando um momento de ansiedade, ela está dividida na sua mente e no seu coração. Há várias forças puxando em lados diferentes. Ela não consegue uma coesão mental. As contas não fecham, as ideias não fecham, as pontas estão todas abertas. A cabeça vai numa direção, vai na outra, os pensamentos vão para o norte e outros pensamentos para o sul. É como se fossem forças diferentes puxando a mente em várias direções, e por isso a pessoa não para, a cabeça não para. Porque para a cabeça parar, ela tem que fechar. Tem que estar redondinho, faz esse sentido, né? Mas o ansioso, como a própria palavra no grego diz, a mente não fecha, as contas não batem, as soluções não aparecem, o sentido não surge e, portanto, a mente também não para de trabalhar. E por isso a pessoa não dorme, ela foca naquele assunto, ela se distrai de outros assuntos para pensar somente naquilo. Isso vai afetar os relacionamentos, afeta a comunicação da pessoa. Nós sabemos como é nos relacionarmos com alguém que está ansioso, não é? É difícil, né? A pessoa fica irritadiça, não compreende direito, nada consola, nada presta, e uma visão pessimista do futuro, e outros efeitos que nós conhecemos também de experiência própria e de lidar com outras pessoas também. A ansiedade, de fato, então, ela traz bastante preocupação e ela afeta a vida do cristão, afeta o casamento, afeta o relacionamento com os amigos, enfim, o trabalho, o desempenho no trabalho, enfim, é uma situação totalmente indesejável. Aqui, no verso 6, o que nós encontramos da parte do apóstolo Paulo é uma ordem: não vivam ansiosos, não vivam ansiosos, não vivam preocupados, não vivam inquietos. E ele acrescenta: de coisa alguma, ou seja, é como se não houvesse exceção. A ansiedade, nada nesse mundo deveria nos provocar ansiedade, diz o apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não existe nada nesse mundo, nenhum problema, nenhuma necessidade, nenhuma dúvida, nenhuma expectativa que nos roubasse a paz do coração. Independente da situação, crise financeira, crise política, perda de trabalho, perspectiva de doença, a velhice que se aproxima ou a velhice chegada, o que vai ser de mim quando minha mulher morrer, quando eu estiver sozinho, quando eu ficar velho. Então, nada existe no mundo que deveria tirar a paz do crente. Senão não faz sentido o que ele está dizendo aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é muito amplo e cobre todas as situações da vida. E porque é um mandamento, é possível que nós tenhamos que encarar aqui a realidade de que viver ansioso acaba sendo uma transgressão da vontade de Deus. Porque se é um mandamento, significa que é isso que Deus quer que nós façamos. E se nós vivemos num estado constante de ansiedade e de preocupação e de inquietude, nós estamos desobedecendo o que a palavra de Deus diz. Ou seja, eu não vou chegar ao ponto de dizer que toda ansiedade é pecado, porque eu sei que há determinados fatores que provocam esse estado de ansiedade e que não são necessariamente falta de confiança em Deus. Eu não estou dizendo que toda ansiedade, toda inquietude, a falta de descanso no coração é resultado da incredulidade, da falta de confiança em Deus, de pecado cometido. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que boa parte senão a Bíblia não trataria desse assunto como se fosse um problema espiritual. Mas o que eu sei disso, que há fatores outros que não sejam espirituais e que podem provocar a ansiedade. E aí os nossos médicos, os que trabalham na área médica, poderão dar um diagnóstico melhor para você. Mas antes de você resolver o problema da ansiedade tomando Rivotril e afins, pense no que a Bíblia diz, que muita da inquietação, da ansiedade, da preocupação do nosso coração é resultado de uma postura errada diante da vida e diante de Deus, ou que a Bíblia vai chamar numa certa altura de
ou incredulidade, ou falta de confiança em Deus, ou então ídolos do nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Ele coloca em seguida 3 atitudes que aqueles cristãos de Filipos deveriam seguir para não viver ansiosos. É claro que há muita outra coisa que pode ser feita para que nós fujamos da ansiedade. Boa alimentação, um bom descanso, exercícios. Os médicos vão dizer para você uma série de coisas que você pode fazer para aliviar a cabeça e o coração. Mas eu estou falando aqui da questão espiritual, não é? Da questão espiritual. Embora eu não gosto muito de fazer essa separação, porque na Bíblia tudo é espiritual, não é? Tudo é espiritual. Mas como na Bíblia a ansiedade tem origem numa deficiência espiritual nossa, então é claro que quando a Bíblia faz o diagnóstico e apresenta a solução, vai nessa linha. Paulo coloca 3 atitudes ou 3 ações aqui que, de acordo com ele, vão nos livrar da ansiedade no coração. A primeira é a oração, ainda no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, porém, orem. Em vez de andar ansiosos, o que é que vocês devem fazer? Trazer diante de Deus, fazer conhecida diante de Deus as vossas petições. É claro que é uma figura de linguagem, não é? Fazer conhecido diante de Deus como se Deus não soubesse. Claro que Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós chegamos diante dEle e digamos assim: Deus, eu estou ansioso porque eu perdi o meu trabalho. Deus, eu estou ansioso porque as vendas no meu negócio estão diminuindo. Deus, eu estou ansioso porque eu não sei se vai ter trabalho para mim quando eu me formar esse fim de ano. Eu não sei o que é que vai ser de mim, eu estou preocupado com isso. Estou preocupado com meu filho, estou preocupado com minha esposa, estou preocupado com uma série de outras coisas. Fazer conhecido diante de Deus as suas petições. O que é que você quer? O que é que você precisa? Traga diante de Deus. Essa é a primeira solução que a Bíblia apresenta para a ansiedade. É você chegar diante de Deus e colocar diante dele, lançar sobre ele toda a sua ansiedade através das petições. E Paulo diz: faça conhecido diante de Deus as suas petições pela oração. A oração é a forma mais básica de comunicação com Deus. Pela súplica, aí já é mais intenso, você suplica a Deus que supra a sua necessidade. Você pede a Ele, pede com rogos, com argumentos, para que Ele tenha misericórdia de você e ouça a sua oração. E finalmente com ações de graças, lembrando, ações de graças, o nome já está dizendo, né? São atitudes de gratidão, lembrando o que Ele já fez por você, o que ajuda muito na hora da ansiedade, você contar as bênçãos. Lembrar o que Ele já fez, como Ele nunca deixou você passar necessidade, que quando crises anteriores vieram, a vida ficou difícil, as coisas se amarraram, mas ainda assim você está aqui hoje, você sobreviveu, sua família está intacta, você está vivendo, outras pessoas já passaram por isso, já passamos por crise pior. Então lembra das bênçãos, ações de graças. Quando você faz isso, olha a promessa que está no verso 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui, que é uma promessa que o apóstolo Paulo está fazendo, foi tirada do vocabulário militar. Eu me lembro quando eu servi o exército há muito tempo atrás, não é? Eu fiz o curso de preparação de oficiais da reserva lá em Recife. Então, eu sou o 2º tenente da reserva, tá? Então, por favor, se tem algum soldado, sargento aqui, não esquece de bater continência ali na saída. Mas eu me lembro, como aspirante ainda, que uma das coisas que eu tinha que fazer era ficar de vigia no quartel. Tinha uma escala e a gente tinha que passar a noite acordado, né? Guardando ali de sentinela, tinha uma guarita, eu estava o fuzil.
e armado, e eu ficava a noite toda. Eu me lembro das noites que eu passava tentando ficar acordado ali, na guarita, guardando a entrada do quartel. E a ordem era: não entra ninguém sem identificação. Era o que eu devia fazer, guardando a entrada do quartel para não passar ninguém. Esse verbo aqui que Paulo usa, guardar, é o verbo que é usado na linguagem militar para descrever o que faz uma sentinela. A figura que você pode imaginar aqui é que quando nós oramos, a paz de Cristo vem montar guarda na entrada da sua mente, como um guarda armado na entrada da sua mente, para não deixar a ansiedade entrar. Não, quem é você? Ansiedade, passa não. Proibido. Tem ordens para não deixar você entrar. A paz de Cristo como um guarda armado na entrada da sua mente e do seu coração. Não pode passar. Resultado de orarmos, como está no verso 6. Ora, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, é mais do que a gente pode descrever, guardará como um guarda armado o vosso coração e a vossa mente, o castelo ou o quartel do seu coração e da sua mente em Cristo Jesus, pois é nele e é somente por causa dele que essa paz pode acontecer. Vocês, na certa, já sabem a razão pela qual nós vivemos ansiosos boa parte do tempo. É falta de oração, é falta de trazermos diante de Deus, é falta de deixarmos diante dele, de fazer conhecida diante dele a nossa ansiedade e a nossa preocupação. E a promessa é que a paz de Deus, ou seja, a paz que procede de Deus, que vem de Deus, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aqui eu preciso fazer uma experiência, já correndo, uma distinção, já para correr para o nosso final, entre a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus não é um sentimento, é um estado. Antes de conhecer a Jesus Cristo, nós estávamos em guerra com Deus. Éramos rebeldes, insubmissos, revoltados contra Deus. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, perdoados, e nós não estamos mais em guerra com Deus, mas nós temos agora paz com Deus. Foi declarada a paz. O meu relacionamento com Deus não é mais de guerra. Isso não é uma questão de sentimento. Você pode estar profundamente angustiado, ansioso e preocupado, ainda assim você tem paz com Deus. Deus não está em guerra com você. A paz de Deus, aí já é um sentimento, é aquela sensação de tranquilidade, de confiança, de repouso da nossa mente. Paulo está falando aqui não da paz com Deus, porque ela já está pressuposta se você é crente, mas você pode ter a paz com Deus e não ter a paz de Deus no coração, porque está ansioso, preocupado, aflito, angustiado. Paulo está falando aqui da paz de Deus, ou seja, aquela sensação de descanso e tranquilidade que Deus promete quando nós oramos e deixamos as dificuldades diante dele. Segunda orientação que ele nos dá está no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Na sequência da leitura, a impressão que nós temos é que Paulo está ainda tratando dessa questão da ansiedade e como ter paz de Deus. E se o primeiro passo era a oração, o segundo passo é aquilo que nós pensamos. A ordem que ele dá aqui é que nós ocupemos o nosso pensamento com tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Boa parte do estado ansioso é que nós ocupamos a nossa mente com coisas que não condizem com o nosso chamado cristão. Nós ocupamos a nossa mente com notícias, informações, imagens, sons e sentimentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Se nós ocuparmos a nossa mente, se nós focarmos a nossa mente naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que tem algum louvor, naquilo que procede de Deus, naquilo que é verdadeiro,
santo e bom, a nossa mente vai reagir a isso, porque as emoções que nós temos, elas são resultado daquilo que nós pensamos. Se você ocupa a sua mente, eu vou confessar para vocês, tem hora que eu pego simplesmente, estou lá no Facebook, eu tenho um ministério nas mídias sociais, eu sempre acompanho esse ministério, e tem hora que eu chego lá no Facebook, eu vou ver quais são as notícias, e começo a ler. Aí você sabe que no Facebook tem de tudo, né? Tem notícia falsa, notícia verdadeira, e você começa a ver coisa, e de repente quando eu percebo, a minha mente está começando a ficar angustiada, eu começo a sentir o peso do mundo lá fora, a raiva, a mágoa, a crítica, a mentira, aquelas coisas começam a entrar, eu começo a perceber um abatimento. Agora eu imagino os jovens, adolescentes e até adultos que passam o dia inteiro nas mídias sociais, só consumindo esse tipo de coisa. Como é que a mente não fica? Paulo está dizendo aqui que para termos paz, nós temos que ocupar a nossa mente com aquilo que edifica. Por isso que a Bíblia toda, do começo ao fim, nos ensina a refletir, meditar, pensar na palavra de Deus. Um tempo que você tira para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, pensar nas coisas de Deus, ler um bom livro, orar, tudo isso contribui para que a sua mente seja alimentada com a verdade, e o resultado é paz no coração. Não andem ansiosos, orem, encham a mente com as coisas corretas, e por último, verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele começou prometendo que a paz de Deus seria conosco, e ele termina dizendo agora que mais do que a paz de Deus, o Deus da paz vai estar conosco, se nós praticarmos aquilo que vimos, ouvimos e aprendemos com o apóstolo Paulo. É claro, escreveu isso para os filipenses, um povo que viu o apóstolo Paulo, que se converteu através dele. Paulo está dizendo assim: quando eu estive aí entre vocês, vocês viram a maneira como eu me comportei, vocês viram a minha atitude, e vocês escutaram os meus ensinamentos. Pratiquem o que vocês viram e ouviram, vivam a vida cristã, não sejam crentes teóricos, mas apliquem no dia a dia aquilo que vocês aprenderam, e mais do que a paz de Deus, o Deus da paz vai ser com vocês. Aquele Deus que traz essa paz, que excede todo o entendimento, Ele vai ser com vocês. O que é que vocês aprendem? O que é que nós aprendemos agora fazendo o argumento inverso? Se para não viver ansioso eu tenho que orar, trazer as coisas diante de Deus, eu tenho que pensar o que é correto e verdadeiro, e eu tenho que andar, viver de acordo com a palavra de Deus, segue-se que boa parte da ansiedade na vida dos crentes é porque eles não oram, porque eles não enchem a cabeça, a mente com as coisas de Deus, e terceiro, porque eles não praticam aquilo que eles aprenderam. E o resultado é ansiedade mesmo, e o resultado é tome remédio, quando nós deveríamos fazer uma análise da nossa vida antes de procurar ajuda médica, fazer uma análise da nossa vida e sinceramente perguntar: Senhor, a ansiedade e inquietação que eu vivo, não será por causa disso que eu não estou orando como eu deveria, ter uma vida de oração e gratidão, porque não estou tendo tempo para isso, não estou dando tempo para isso? Será que é porque eu estou ocupando, enchendo a minha mente com coisas que não edificam? E também, por último, porque eu não estou vivendo de acordo com a Tua palavra, estou quebrando a Tua vontade em algum lugar? E eu tenho certeza, queridos, que depois dessa reflexão, se você for honesto, sincero diante de Deus, e se humilhar diante dEle, essas promessas haverão de acontecer. A paz de Deus vem guardar o nosso coração, e o Deus da paz estará conosco. Não é isso que nós queremos? Se o Deus da paz está conosco, pode vir tempo ruim, pode vir o governo que vier, as dificuldades que vierem, mas nós temos paz, nós temos confiança, e nós vamos vencer, nós vamos superar, com o Deus da paz ao nosso lado. Você não tem que viver de maneira ansiosa, inquieta, sem que antes você faça esse exame na sua vida. Que o Deus da paz seja conosco, irmãos, e que a paz que vem dele, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e nossa mente em tempos difíceis. Amém?